É porque no Brasil é obrigatório. Aqui é voluntariado. Lá no Brasil é obrigatório quando tu faz, e é só os homens, as mulheres não precisam. Já tivemos no passado, já funcionou assim também em Portugal, no mas Brasil atualmente é voluntariado. E é para tudo, se tu não entra os homens, principalmente, tu não consegue nem tirar passaporte, renovar teus documentos, não consegue fazer nada. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio da Vibração Positiva, o teu podcast. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, alguém com várias áreas na sua vida e que nos vai trazer aqui um bocadinho não só de disciplina, paixão, também propósito. E quem é que nós temos hoje, Carol? Nós temos hoje, sim, conhecido mais como Lucas, mas é Antônio Luiz Gil Matos Barbosa Lucas. Ou como é conhecido por todos, Antônio Lucas. Eu conhecia por Lucas, que tu me apresentou por Lucas. Nascido 3 de abril de 87, ariano como eu, já é a perfeição, né? Sabe que perfeição é ariano. Em Penalva, do Castelo, Antônio carrega em seu mapa astral o fogo corajoso de um sol em Áries, a intensidade emocional da lua em Escorpião e a diplomacia elegante do ascendente em Libra. Um verdadeiro guerreiro com coração de estrategista e alma de conciliador. Desde cedo, Lucas dedicou-se à comunidade. Foi escoteiro, atleta e cidadão ativo. Também fui escoteira. Em 2006, iniciou uma trajetória nas Forças Armadas Portuguesas, onde alcançou com mérito o posto de sargento ajudante aos 35 anos. Passando por unidade de elite e missões internacionais no Kosovo, Lituânia, Afeganistão e Romênia. Mas a missão de Lucas vai além das trincheiras. Com vibração na numerologia 5, ele é movido pela liberdade, mudança e superação. É fundador do Taekwondo Clube do Dão, referência nacional e internacional na inclusão e formação desportiva. É também criador do Lucas Academy, onde junta performance, fitness e bem-estar emocional, unindo o corpo e a mente como um verdadeiro mestre oriental. Aliás, é cinto negro, terceiro Dan. Bicampeão regional, vice-campeão nacional e um apaixonado pela cultura asiática. Pai da Raquel, de 8 anos, Lucas é um exemplo dos valores de disciplina, respeito e solidariedade. Podem ser passados com carinho e presença. Ele ainda encontra tempo para estudar engenharia da informática, dar palestra como Master Trainer Europe, Blaise Pout, e ser o único representante ibérico da marca, além de manter a paixão por MotoGP, músicas e viagens. Hoje ele partilha conosco não apenas sua trajetória inspiradora, mas também muita energia e resiliência. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado. E vamos lá, né, dona Paula? Vamos lá. Pode começar a perguntar aqui pro nosso moço. Eu conheço mais o Lucas, é que vou começar a perguntar. Que eu posso começar? Podes perguntar, é a primeira pergunta. Lucas, de onde é que saiu essa tua paixão pelo Taekwondo? Que antes eu estava falando do Judô, mas a gente estava falando aqui um pouquinho antes do Taekwondo, das lutas marciais, das artes marciais. De onde é que saiu essa tua paixão? Eu acho que aparece muito também pela questão profissional que acabei por enverdar, não é? A questão de ser militar e de nunca ter tido a oportunidade, enquanto jovem, de poder praticar uma arte marcial. Acho que se juntaram aqui vários fatores. Lá está, ainda acabei por ingressar mais tarde nesta vida marcial, também por aquilo que as artes marciais conduzem. Eu acho que a arte marcial em si acaba por ser algo bastante condutor para a nossa vida. Não é só a questão de praticar um desporto de combate ou algo parecido, mas acho que foi um bocado por aí, de tentar, muitas vezes enquanto treinador atualmente, conseguir passar uma mensagem honesta e passar valores aos jovens através de algo tão simples como uma arte marcial. Portanto, acabou por aparecer um bocadinho mais tarde, no meu caso, e tem sido uma trajetória, acho eu, bastante bonita. Porque assim, eu estava comentando contigo, meu filho faz um Wing Chun lá no Brasil, né? Que aí eu não lembrava, tu me disse que é do Bruce Lee. Sim. E eu notei que ele começou a fazer isso com Kim, começou a fazer essas artes, mas ele começou no judô, quando era bem miúdo, e depois ele parou um tempo, depois ele foi para o Wing Chun, e eu notei que ele começou a ter uma disciplina muito grande, ele começou a ter um desenvolvimento diferente, uma organização diferente.
E isso mudou também em ti? Sim, no meu caso, lá está. Já tinha essa disciplina da parte militar, mas, como eu estava a referir há pouco, acaba por ser uma maneira mais fácil de conseguir aceder aos mais jovens. E eu posso dar o exemplo, o Taekwondo Clube do Dão é de uma vila muito pequena, nasceu numa vila muito pequena, se calhar dos municípios todos que existem está no top 10, mas a contar de baixo. Portanto, estamos a falar que não tem muita parte desportiva, só existia o futebol e pouco mais, e sempre vi como uma necessidade aparecer algo novo, algo que fizesse algum sentido e que conseguisse contribuir para o desenvolvimento dos jovens. Isso fez, não a mim, porque já era adulto na altura, quando ingressei, ou seja, pouco ou nada alterou, eu vi foi como um caminho para fazer a diferença nos outros. E acho que aí é o papel principal. Eu já era disciplinado pelo rigor militar, mas ali é uma maneira mais simples de conseguir passar para os jovens, principalmente, o rigor e a disciplina e os valores que devem ter enquanto futuros homenzinhos e mulherzinhas que serão. É um bocado esse o caminho. Como é que funciona a entrada aqui para a área militar? Em Portugal é parecido com o do Brasil? Sim, aqui é por voluntariado, podem-se É porque no Brasil é obrigatório. Aqui é voluntariado. Lá no Brasil é obrigatório quando tu faz, e é só os homens, as mulheres não precisam. Já tivemos no passado, já funcionou assim também em Portugal, No mas Brasil atualmente é voluntariado. e é para tudo, se tu não entra os homens, principalmente, tu não consegue nem tirar passaporte, renovar os documentos, não consegue fazer nada. Sim, Eu sei não. que tu também no Taekwondo tu tens muita parte da inclusão, Sim. não é? De onde é que vem essa tua vertente de chegar a todos? Eu acho que, lá está, se calhar por coisas que também fui passando ao longo da vida, acho que principalmente todos têm que ter uma oportunidade de conseguir brilhar. E o brilhar não é muito a questão de ser campeão, acho que isso acaba por ser secundário, é a questão de terem uma oportunidade de se sentirem bem e de terem a luz que muitas vezes outros impedem que essa luz exista, se é como faço aqui a entender. Muitas vezes as pessoas são oprimidas por outras. E o sentido posso dizer, o sentido de missão da criação, por exemplo, deste clube, é muito isso. Todas as pessoas têm a oportunidade de entrar num clube em que vão ser acolhidas e vão ser levadas, se calhar, mais além do que elas próprias imaginam. Não só desportivamente, mas a nível principalmente social. Essa parte da inclusão, o espectro de clube é desde 2, 3 anos até 80, portanto, muita gente pratica a modalidade e até pessoas, por exemplo, portadoras de deficiência, que treinam connosco, que vemos isto como um caminho de lhes dar mais qualquer coisa, de os levar mais além. E aí essa questão da inclusão é muito importante, porque lá está, não nos focamos em resultados, focamos-nos na vida das pessoas. E isso é o essencial. Se nós pudermos contribuir, por exemplo, no meu caso, muitas das vezes não fizeram aquilo por mim que eu se calhar acharia que merecia, aqui não se trata de dar aos outros o que elas merecem, mas se calhar até proporcionar mais do que elas alguma vez imaginam. E isso é o nosso fator diferenciador, acho que devia ser em todas as pessoas. Nós não olharmos para o outro numa forma quase analítica, de perceber esta pessoa vai seguir este caminho e vai fazer isto. Não. Nós devemos, dentro da nossa potencialidade, transmitir ao outro um caminho ou vários caminhos. E abrir portas e aí todos fazerem parte desse futuro. Acho que é muito importante essa parte. Pelo menos é assim que eu encaro. E estás de parabéns, que eu acho que é um projeto espetacular, muito sinceramente, e que tem dado frutos e tem-se visto. Sim. O Taekwondo do Dão, não é? A tua escola tem ido a muitos sítios. Já estiveste na televisão, que eu vi-te a ti e a tua filha. Sim. Eu mandei logo uma fotografia, estou-vos a ver na televisão. Quando vocês foram para os campeonatos. E acho que tens levado realmente aquela zona ali de Penalva, que é de Penalva de Castelo, não é? É uma zona pequena, é realmente das mais pequenas. E tens dado... Lá está, energia naquele local. É aquilo que eu sinto também com o Taekwondo quando vos vejo a irem para tantos sítios. Eu sigo a página e tenho visto. Não é só os pequenos, é os grandes, é toda a gente. E aquilo realmente há ali uma sinergia que se nota naquela instituição. E estás de parabéns, tenho a dizer isso. E esse teu projeto, ele tem parceiros ou é a comunidade ajudando? Inicialmente, posso transmitir, inicialmente acabou por ser um bocadinho estranho. Numa zona onde se conhece muito mais para além do futebol, não é? Onde se conhece muito mais a nível desportivo, é sempre complicado implementar algo que as pessoas nem sequer pronunciar, nem sabiam o que era, não é?
Portanto, era muito complicado na altura. Com o tempo, e se calhar com alguma perseverança da minha parte e de quem está a ajudar este projeto, acabámos por mostrar que era diferenciador e começaram a aparecer os tais apoios. Não só a questão desportiva, não é? Com um clube que fez 8 anos recentemente, que tem campeões nacionais, que tem miúdos que já foram a campeonatos da Europa e do mundo, portanto, todos formados ali, não vieram de outros clubes, poucos anos de formação, já chegarem a um patamar desses, é muito bom. Lá está, foi preciso se calhar mostrar um bocadinho que éramos uma mais-valia para depois conseguirmos ter apoios. Não, e é legal locais. isso, né? Porque acaba virando a cidade de vocês, né? Uma referência nacional Sim, do Taekwondo, né? Que é isso que é legal, assim. Sim. Porque quando a Paula me comentou e eu lendo a tua biografia, eu fiquei pensando, cara, vira a cidade, a região, ela vira uma referência. Porque, e aí eu falo como, eu não conheço muito essa área do desporto aqui em Portugal, né? Mas aí lá no Brasil, algumas cidades ficaram conhecidas como a cidade de tal coisa. Tinha uma época que era Santa Cruz, uma cidade do interior, conhecida como a cidade do vôlei, porque daí eles, o poder público, a comunidade investia e aquilo lá explodia, assim, que era muito legal. E aí eu estava comentando do Felipe, que o Felipe, a minha sogra colocou ele no judô muito novinho. E aquilo ali foi dando uma disciplina. E aí teve medalhas, a Sojipa, que é lá no Brasil, que é um clube forte nessa questão de judô, taekwondo, algumas artes marciais, assim, e do atletismo em si. E aí ele foi estudar na escola dele também, através do judô, né, que tinha uma parceria com a escola dele. E aí eu acho que é isso que tu falou das oportunidades, e nem sempre tu tem que ser o campeão daquilo. Porque eu me lembro, e eu sempre escutei o Felipe falando isso. E aí tinha um técnico que, enfim, acho que antigamente os técnicos eram, que nem eu brinco, Totoca Premium, imaginavam muito mais. Mas é que existem outros tipos de vitórias na minha concepção, Carolina. E aí toda aquela turma dele, nenhum deles seguiu a carreira olímpica, mas o Felipe acho que lutou até os 18, 17 anos. Mas eles foram depois para a faculdade, para a universidade. Todos formaram escola pública, nas unidades federais no Brasil. E todos eles hoje são grandes executivos. Até no blog eu botei aquela vez isso. E eu me lembro que o técnico dele dizia, e ele me comentou, que eram os campeões de nada. Dos campeões sem medalha, não é? Mas que têm outras medalhas. Exatamente. Eu acho que quando tu fala do teu projeto social, acho que é isso que tu pensa. Ou eu estou errada? Sim, é isso. E é engraçado ver, embora não seja uma grande diferença de anos, mas ver os primeiros alunos que o clube teve, e agora alguns já estão na faculdade, e alguns até beneficiaram de bolsas, esse exemplo, não é? De serem atletas e alunos em simultâneo no meio universitário, e ver que lá está. Se calhar muitos não vão ingressar numa atividade sénior na modalidade, não é? Ser atleta sénior, mas na sua base de formação adquiriram competências que os vão ajudar até em termos profissionais. E se calhar vão ser melhores profissionais também pelo caminho que tiveram pelo clube, por exemplo. Porque passámos os tais valores que eu falo. Muitas das vezes nós somos um complemento daquilo que deve ser em casa. Não temos que encarar como segundos pais, nem algo do género, mas temos esse sentido, temos que ter essa missão de passar valores de eles serem mais capazes, de um menino, por exemplo, com 5 anos conseguir entrar num pavilhão cheio de pessoas e ter aquela pressão e fazer um combate contra alguém. Isso são todas competências que mais tarde vai dar muito mais facilidade no processo que eles tenham que enfrentar a nível profissional ou até pessoal, até nas próprias relações. Ajuda muito. Eu conheço-te não há muito tempo. Sim. Pai, que ano e meio? Sim, sim. Mas há uma coisa que te caracteriza muito que eu tenho visto, que é valores. Eu falo contigo algumas vezes e há ali muito valor, várias coisas que são muito intrínsecas em ti. E eu sei que a Raquel, que é a tua filhota, né, faz contigo, está no taekwondo contigo. Sim. Como é que é para ti teres a tua filha lá contigo? Se calhar é uma das tarefas mais árduas que tenho. Porque Ser pai ou ela está contigo? Ou as duas juntas? Ser pai e ser treinador em simultâneo. Porque é muito complicado, e eu posso dar o exemplo, ela este ano começou a competir, esta época que passou, começou a competir assim um bocadinho mais a sério, ou seja, com 7 anos, e foi a um campeonato da Europa na Albânia,
o que é um desafio enorme. Estamos a falar que encontram meninos com uma mentalidade também diferente da nossa. Estamos a falar Europa de Leste, tem uma mentalidade completamente diferente da ocidental. A forma como é logo incutido desde novo aos miúdos que aquilo é para competir, não há o amiguinho nem nada, portanto é levado muito a sério. É muito complicado para o meu lado. É muito complicado porque eu tenho que ter ali o peso de ser pai, não é? Em que estou preocupado se ela está bem, se está nervosa, e tenho que ter a preocupação também de treinador. Isto é muito complicado, porque eu estou a exigir de um lado como treinador, mas tenho que ter a preocupação e a calma de pai. Portanto, Não é fácil, Raquel. é complicado, muito complicado. Às vezes até preferia que fosse outro treinador a assumir o meu lugar, eu Como assim é que tu ficava te de foi? lado. Tu viu ele passa o que eu passo? É que ela ri porque o meu filho trabalha comigo. E às vezes é complicado tu separar a mãe ou do treinador, ou do caso eu, da gestora, né? Sim. Porque ao mesmo tempo a gente tem que dar o exemplo para os outros. Sim. Né? E tem que ter aqui dentro, tu é meu colaborador, tu é meu funcionário. Não sou tua mãe aqui, mas ao mesmo tempo, às vezes, tu fica naquela. Estamos sempre ali no limiar, não é? Temos que estar ali sempre no limite. É É ali muito uma linha muito complicado. fina Muito de... ténue. Muito tênue, total. É, às vezes é complicado. E como é que tu lida com isso? É o que eu digo, não é fácil. Principalmente nas competições não é fácil, embora não só nesse campeonato, por exemplo, é que fomos mesmo sozinhos. Normalmente vão mais atletas do clube e então tento juntar todos, que assim é mais fácil para mim também, em vez de estar a dar uma indicação isolada, dou a todos e assim é igual para todos. Já não há, ó pai, não podes dizer isso ou aquilo, não é? Portanto é igual para todos, mas é muita pressão. É muita pressão porque sabemos perfeitamente que nós queremos o melhor para eles, que eles tenham o maior dos sucessos, mas nós também temos o fator determinante para que isso aconteça ou não, é complicado quando são nossos filhos. Porque sabemos que se esticamos demais, pode levar, por exemplo, um filho a dizer, epá, eu não vou mais. Enquanto não sendo nosso filho, no caso do É que é mais atleta, fácil, já olha para nós, é o treinador, Mais ele está a fácil. pedir porque tem que ser. Enquanto somos pai e treinador ao mesmo tempo é muito mais complicado. Não Mas deve é uma ser coisa fácil, que se faz. Principalmente com idades mais jovens, não é? Como o caso da Raquel. Com 8 anos é mais complicado. Eu me lembro que agora há pouco tempo eu não trabalhei numa sexta-feira e eu pensei, eu vou dar folga para todo mundo na sexta-feira. A gente foi viajar. Sim. E aí eu falei pro meu filho, na quinta, eu falei, me liga quando chegar no escritório, que ele estava no intervalo. E aí eu liguei pro escritório, e aí são turnos assim, né? E aí ele esqueceu de me ligar. Aí eu perguntei, ué, cadê o Cassiano? Ah, já foi. Aí mandei, mas tu não me ligou? Não. Ah, esqueci, mas fala. Eu falei, não, fala amanhã, não fala. Eu falei, amanhã eu ligo pro escritório e tu põe no alta voz para todo mundo. Na sexta-feira, eles chegaram lá. Falei, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem. Ah, não, hoje vocês iam ter folga, mas como o Cassiano não me ligou ontem, foi bem assim. Como ele não me ligou ontem, que eu pedi para ele ligar, mas eu esqueci. Aí tu é meu funcionário. E aí, e agora todos os teus coleguinhas, ninguém vai tirar folga, vou ter só meio período de folga, todo mundo levantou à toa. Eu acho que há uma maneira muito simples às vezes, mas lá está, depende da capacidade de quem está à frente e de perceber muitas vezes como é que nós falamos, principalmente como é que nós falamos para as pessoas. Eu, se quero passar uma mensagem a alguém, eu tenho que perceber quem é que está a ouvir. Não é? A minha mensagem pode ser transmitida de determinada forma que o receptor não vai perceber exatamente aquilo que eu pretendo que ele perceba. E posso dar o exemplo da minha filha, ela mesmo sendo ainda novinha, o que é que eu tento passar? É uma responsabilidade, mas de forma subtil. Ou seja, ela ir comigo ao treino não é o sentido dela ir só treinar. É eu ser alguém que me pode ajudar também. Mas de uma maneira que não é exigente, não é dizer agora tens que fazer aquilo. Não. Começa a fazer aos poucos. Isso é educar. Aos poucos, ela por iniciativa, houve uma altura que eu estive doente, ela é que queria ir dar os treinos. Ela queria ir dar, não é? Com a idade que tem. Oh, meu Deus, Queria ir que dar os coisa treinos, linda. porque já tinha isso. Se o meu pai não pode, vou eu então dar o treino. Exatamente, a responsabilidade. Porque já era normal. Já era uma responsabilidade que ela foi adquirindo, não de imposição, mas sim por naturalidade. Era normal. Estava ali e ajudava. Muito bom. Coisa linda, né? Porque muitas das vezes o que acontece, e eu estou ligado a vários clubes e a várias modalidades, e acho que a falha é esta, é da mensagem.
Não é passada a mensagem corretamente ao indivíduo e só é passada ao coletivo. E quando é passado ao coletivo, um vai ouvir de determinada forma, outro vai ouvir de outra e outros nem vão ouvir, nem querem saber. A grande maioria. Portanto, quanto mais personalizado for a mensagem, melhor é. Melhor. Melhor vamos tirar o da pessoa, melhor vamos atingir os objetivos que ela assim se propõe e, obviamente, outras coisas serão alcançadas do que se a mensagem for passada de uma forma generalista e que não chega exatamente da mesma forma. Acho que é esse o trabalho, no meu caso e quem está comigo, que tentamos fazer porque vimos ao longo do tempo que é o que dá resultado. É quanto mais personalizado e de acordo com o que a pessoa quer e o que achamos que é o melhor para ela, não de uma forma obrigatória, mas de uma forma de permitir a experiência. E quando tem a experiência, vai ter a noção se é ou não é. Se não tiver escolha, experiência, não é? não sabe. Depois tem a escolha. Claro. E como é que tu escolheste entrar nas Forças Armadas? As Forças Armadas, na altura... É uma escolha também, não é? Isso que eu perguntei se era obrigatório aqui ou não. Não foi bem, posso partilhar convosco, não foi bem uma escolha, foi uma necessidade na altura, porque até era, se calhar, não digo dos melhores, mas andava ali no leque dos melhores alunos da escola e, infelizmente, por situações familiares, não pude ingressar numa universidade e só soube dessa notícia quando estava a acabar o 12º, portanto, não foi assim muito positivo para mim. Ia entrar em Engenharia Aeronáutica na altura e depois não tive a possibilidade de seguir esse caminho e pronto. E basicamente agarrei-me à primeira coisa que me pude agarrar, a primeira coisa que apareceu, e foi neste caso as Forças Armadas, mais concretamente o Exército, que a partir daí eu acho engraçado que às vezes as pessoas têm as coisas dadas e não as valorizam, não é? E eu tive que subir um bocadinho a pulso de forma inesperada. Pensava que ia ser fácil também, como os meus amigos que iam estudar, e são todos engenheiros e doutores e por aí fora, ou não, mas tiveram a oportunidade e eu não tive e tive que criar as oportunidades. Mas tu não acha que tu dava... Eu penso dessa forma, sabe? Eu vou falar agora como Mariana, né? Com uma carneirinho, como vocês falam. Um carneiro. Eu acho que tem coisas que a gente acaba dando muito mais valor, talvez, e valorizando outras coisas do que se viesse fácil. Sim. Né? Tem coisas que vêm fácil na vida da gente, que é natural, e tem coisas que são mais sacrificadas, né? Que tu tem que montar, criar, buscar atrás. Às vezes a gente pensa, poxa, mas a pessoa tem mais oportunidade do que eu nesse momento, eu poderia ter tido, como tu disse. E aí eu só fiquei sabendo ali. Mas tu não acha que hoje, até o teu projeto, né? E eu sempre falo, né? Nós somos a forma das nossas frustrações, dos nossos defeitos, das nossas caídas e das nossas vitórias, das nossas derrotas. Isso é o que forma nós como seres humanos para o lado bom e o lado ruim. Mas tu não imagina que até tu ter um projeto de taekwondo, de tu ter tudo isso que tu tem, essa tua questão da Forças Armadas, ter uma família hoje, ser respeitado dentro da tua comunidade, não tem muito a ver até com isso? Tem, de certeza que tem. Ainda há pouco tempo fiz um discurso no encerramento de uma cerimónia desportiva e da questão desportiva até disse uma frase que acho que é um bocado o sentido de sendo uma localidade pequena, como é Penalva, de dizer que um projeto não nasce ou não é de acordo a dimensão do território, ou não nasce a partir da dimensão do território, não é por nascer em Lisboa um projeto que vai ser melhor por nascer em Viseu ou noutra terra mais pequena. O que faz diferença é a força que o move. E se tivermos muita força de criar algo que seja diferenciador, independentemente do sítio, nós conseguimos. Pode custar mais um bocadinho, mas acabamos por conseguir. E acho que nesta fase mais adulta da minha vida sempre foi um pouco assim, do querer fazer e de mostrar não só aos outros, mas principalmente a mim que sou capaz. Porque há muitas vezes que penso em desistir, há muitas vezes que há um sentimento de revolta, porque é que é tão difícil e porque é que temos que fazer, mas vou fazer no dia a seguir. Acordo de manhã e vou fazer outra vez. E muitas vezes tenho a tal discussão interna, se devo ou não devo, mas vou fazer e se calhar ainda me vou dedicar mais para provar exatamente isso, que consigo fazer. E é muito isso que tento passar a quem está comigo. Acho que tem que ser um bocadinho assim. E tu não paras com o projeto? Sim, não. Lucas Academy, explica lá isso. Lucas Academy... Talvez eu não goste de ti até o final. Porque se está falando de treinar, de fazer exercício físico, Deus. Não é questão só do treino, nós, como eu referi há bocado, da questão do corpo e da mente, não é? Mente sã, corpo são.
acaba por ser isso que o projeto da Lucas Academy também cria. Eu tive a sorte também, que foi criada, de ter esta oportunidade de me ligar a marcas internacionais de treino, como foi o caso da Blaze Pod, que é um treino Blaze Pod. sim, concilia a parte cognitiva com a parte física. Sim. Ou seja, é um equipamento tecnológico com usos, Sim. em que alia essas duas vertentes, parte mental, não é? É um aparelho? Sim. Calma. Tem calma que também tens que fazer exercício. Não. Obriga a pensar e Lucas, eu olhar para preciso as de luzes. algo. Sentada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei como é que eu sou casada com meu marido, né? Porque ele gosta de treinar, apesar que agora ele não gosta mais, porque foi anos de, imagina, muito. ele dizia, cadê o Felipe? Não sei. Fugiu. Tá ali no outro. Fugiu sempre porque é Chama por ele causa ali disso. pra gente. Felipe. Porque o Felipe agora, eu tô falando de quando tu treinava, que a minha sogra tem todas as medalhas dele. A única coisa que ela não mandou pra nossa casa quando a gente Foi as foi embora medalhas. foi a medalha. Foi muito sacrifício. Que tu falou como é que tu treinava, que tu ia treinar porque tinha que emagrecer para as pesagens. Na época, para perder peso, explorava um saco preto de corria para perder Para peso. chegar mais um bocadinho. É o saco preto. Sim, e aí ele corria. Da última É pesagem para... Era para desidratar. E aí, agora tu fala pra ele comer, né? Ele tinha que comer menos, comia miojo, aquelas massinhas, acho que é lamen que vocês chamam, né? Aquelas massinhas, sabe aquelas massinhas de 3 minutos? Ah, sim. Aquelas sei, mas- instantâneas, sim. Aí eles comiam crua, aquilo ali só pra botar um carboidrato, né? E aí, agora ele fala em Jesus. dieta, é triste pra ele e principalmente pra mim, né? Mas eu brinco com isso, né? Mas assim, eu sei que a disciplina é séria. Mas quando eu penso em treinar, tu sabe muito bem, eu Sim. paguei pra treinar, eu não conseguia treinar. Aqui no Brasil tinha personal trainer e eu dizia pra ele, eu vou te odiar durante todo o período que a gente tá treinando. Eu te pago. Mas assim, eu não aguento. Mas com ódio. Pagava para Com tratamento. ódio no coração. Com ódio no coração, a gente fez crossfit. Ainda por cima, crossfit. Filha, fiquei 5 dias sem caminhar. É sério. É sério, eu sentava assim, ó. Assim. Ai, sentei. Aí, pra levantar, era assim. E aí, pra entrar no carro, eu entrava assim, ó. Quando eu abria a porta e entrava... Não, carro aqui, né? Abria a porta e eu entrava assim. Assim. Eu botava a perna assim. Parecia que tinham destruído. E esse ser humano, porque vocês acabam tendo memória muscular. Era um dia, eu parecia que eu tinha morrido. Mas lá está, era o problema. Como era um treino geral, aí ele não fazia tanto esse efeito como fazia, por exemplo, Mas a Blaze assim. Pod é um bocadinho diferente. Sim, a Blaze, lá está, é um treino que alia a mente ao físico, E como é que é, mais ou menos? para termos Podíamos uma ter ideia. trazido para demonstrar. Pois é. Era melhor. Vamos Falha. imaginar, por exemplo, é um exercício que trabalha muito a reatividade. Nós vemos uma luz, é tentar aproximar a reação do reflexo. O reflexo, metemos a mão num sítio quente, né, e tiramos logo. Ok. Ali é tentar aproximar isso. O que é que nós fazemos para estimular mais a mente? É, por exemplo, atribuir uma tarefa à cor. Vamos imaginar uma parede com vários destes dispositivos, um vermelho é para a mão esquerda e o azul para a mão direita. Onde vimos vermelho sabemos que é a mão esquerda. Isso trabalha aqui o processo cognitivo, não é? De ser mais rápido a processar a informação. Por exemplo, no caso do alto rendimento, é muito positivo quando vemos um Verstappen ou, por exemplo, uma alta da Fórmula 1, não é? O tempo de reação tem que andar ali abaixo das 2 décimas de segundo. Se eles conseguirem melhorar, vão ter mais tempo para depois o corpo conseguir reagir, não é? Se eles processarem a informação rápido, o corpo vai ter um bocadinho mais tempo para reagir. Portanto, eles vão ser mais rápidos naturalmente. E isto aplica-se a várias coisas. Já trabalhei com meninos com autismo, por exemplo, que ajuda muito nesse processo também cognitivo. Portanto, a vertente aqui da plataforma da Blaze Pod é este espectro todo, desde crianças, séniores, pessoas com Parkinson, por exemplo. Há estudos já realizados sobre isso, que
que ajuda muito. E eu tive Porque a ativa, sorte. não é? Ativa Sim. ali a parte cerebral. Ativa a e parte isto- Gente, cerebral. deve ser maravilhoso isso, né? E é aí que também entrou o tom dela. Sim, também é tronto Vamos chamar dela agora aí. tom dela. O Atenção. tom dela é pro mundo, né? É, tom dela. Sim. Pronto, tu estás também na equipa técnica, né? Lá Sim. do tom dela com a Blaze Pod. Sim. De nessa- futebol. Sim. Sim. Nessa parte da performance cognitiva. Ou seja, o treino é personalizado, lá está, para cada atleta e tentamos desenvolver as competências que eles têm, pronto, menos capacidade, ao fim e ao cabo, tentar melhorar com exercícios simples para alguns mais complexos, em campo também. Portanto, é esse o meu trabalho lá, acaba por ser muito isso. Trabalho individualizado, mas para mais a questão do processamento de informação e não propriamente só a questão E o física. tom dela foi campeão, né? Claro. Isso é Não, verdade. Então, tinha que lá estar o Lucas, que é para ele ser campeão. Eu acredito, que foi depois dele entrar. É verdade. Por isso eu acredito. Não, só mas é que eu me penso- lembro que eu acho que eu tava contigo quando teve o sim, jogo, sim. né? A final. Não, viemos aqui gravar no dia a seguir. Ah, Último jogo Eles fizeram verdade. aqui o jogo. Foi o aqui, jogo. né? Foi. Sim, eu me lembro disso. Eu me lembro que nós fomos num restaurante lá e aí o menino do restaurante nos falou: ah, vai ser não sei quantos autocarros. Sim, sim. Veio o tom dela tudo. Veio para o tom aqui. dela em peso. Tudo para aqui. E depois eu, no final da gravação, cheguei a tom dela, havia a festa. E eu não fui. O quê? Estava super cansada. Ah, que decepção. E também o meu filho não quis ir. O meu Lucas, que eu tenho um Lucas, né? Mas é pequenino. Pequenino, quer dizer, um pequenino. E como é que é trabalhar nessa área, assim, do desporto e aí na área do futebol? Porque daí já muda um Sim. pouquinho para a área do taekwondo. Sim. A questão eu acho que ainda é uma parte pouco desenvolvida, porque também se calhar há pouca gente ainda com as competências. Não é? Eu fui dar palestra, por exemplo, à Federação Portuguesa de Futebol, por causa da seleção feminina de futebol, e pouca gente ainda está a trabalhar esta área. Lá está, gera as duas coisas. Gera desconforto de alguns, se calhar como não têm o conhecimento aprofundado, de terem a certeza se dá resultado ou não, e muitas das vezes é preciso ter a oportunidade, como acabei por ter no tom dela, para provar que de facto dá resultado. Nós fizemos um caso de estudo com um guarda-redes da equipa, em que ele basicamente ficou 2 vezes mais rápido. Ele estava nas 7 décimas de segundo e passou a estar abaixo das 3 décimas, o que é bastante para um guarda-redes, mesmo que não esteja a 100% fisicamente, de certeza, tendo uma parte mais de processamento mais rápida, E ajuda. no Brasil chama de goleiro, né? Mas é sempre um guarda-redes ou barra goleiro, né? É necessário isso, né? Para Sim, questão de reflexo, de ataque e de Em tudo tudo que mais. desperta. Eu posso dar o exemplo do Arsenal, com quem também trabalhamos, da Premier League. Há uma coisa muito simples que é a questão da ativação neural. Vamos imaginar, nós estamos a iniciar o nosso trabalho, para tirar aqui um bocadinho da parte desportiva. Claro. Estamos a iniciar o nosso trabalho. Eu, quando vou ao escritório, não é? Por exemplo, chego lá, se calhar vou ali um bocado com a preguiça, Sim. porque ainda venho meio adormecido, não é? De casa. Mas se eu fizer uma ativação neural, por exemplo, com este equipamento, só a questão de ser mais reativo, vejo a luz, reajo, estou muito mais desperto. É o que fazemos, por exemplo, no Arsenal. Antes de entrarem em campo, há uma parede que tem os dispositivos lá, colocados, e eles fazem ali 30 segundos. Quando entram em campo, estão muito mais acelerados Quero muito já. do que os Eu outros. quero muito. Já estás a ver, hein? Sócio em casa lá com uma parede cheia de baseball, não é? Não, mas eu achei muito legal. Não, é muito positivo. Nós, por exemplo, no Taekwondo, no clube, nós começamos a ter... É muito difícil para nós competir com clubes de dimensão europeia, que têm investimentos completamente diferentes dos nossos. A nossa realidade já foi muito inferior a um escalão do futebol, por exemplo, local. Ou seja, muito baixinho mesmo. O que nós tínhamos na altura de diferenciador era ter este equipamento disponível no clube, porque eu estou ligado à marca, e dava-nos um bocadinho mais que os outros não tinham. Ou seja, conseguíamos equilibrar um bocadinho a balança comparativamente com os outros. Não, mas é que, pelo que eu entendi, ele cria um estímulo diferente em cria um ti. estímulo, Então, sim, assim, cognitivo, sim. ativa tudo e tu consegue ter um resultado melhor, seja a performance, a área que tu trabalha, né? Eu brinquei aqui, mas assim, porque quando eu estava fazendo crossfit, eu sou uma pessoa diurna. Então, a gente acordava às 5 da manhã para ir treinar. O meu dia rendia muito, porque eu chegava... Estás ativa? Porque eu estava aqui, porque eu tinha que... e o nosso treino era um treino muito forte, assim. Sim. Então, tu tinha que... tu dava aquela descarga ao mesmo tempo.
E eu chegava em casa, tomava banho e o dia rendia. Isso eu sinto falta um pouco, né? Mas assim, eu acho que isso dessa plataforma, eu acho que deve ser algo bem interessante. É engraçado. E se tu fores ver, por acaso eu fui ver na altura que tu apresentaste, porque eu conheci o Lucas numa reunião da networking. E ele apresentou lá e até levava o equipamento. E eu achei aquilo muito engraçado e fui buscar um bocadinho. E vi que realmente não era só... falou-se lá no desporto, que na altura foi aquela questão que nós falámos, né? Mas não era só nisso. Eu percebi que aquilo dava para muita coisa. Qualquer pessoa podia ter um equipamento daqueles. Sim, a utilização é o que eu digo, dá para desde crianças a séniores, dá para tudo. E para vários... Desde que cria um estímulo é sempre diferente, não é? Por exemplo, no CrossFit, pegando o exemplo, se eu tiver a fazer, por exemplo, deadlifts até esquecer, não é? É muito aborrecido, não é? Porque depois começamos a contá-los e é uma desgraça. E eu dou um exemplo de um grupo sénior que é muito engraçado. Estamos a falar de senhoras de 70, 80 a treinar. Esse grupinho que eu queria ir. Que não deve ter muito peso. Mas basicamente eu consigo-as enganar, se elas depois virem, não vou ficar muito contentes, mas consigo-as enganar numa coisa muito simples, que é, se fizermos um exercício, 20 agachamentos, nós estamos a contar. E nunca mais chega ao 20. Se eu meter um estímulo da luz, não contam. Pois não. Houve um treino, fizeram para aí 80 e não deram conta. Só deram conta quando viram o Não quero mais registro. fazer isso. Porque era a questão, viam uma luz, sabiam que tinham que tocar na luz. Só isso. Ou seja, viam a luz e iam lá tocar. Mas não sabiam quantas é que iam. Enquanto se dizer, façam 20, já não fazem. Já para as 10 já me estão a mandar a um nível sítio. do cérebro é diferente. É, porque tu cria um É estímulo, né? instinto. É A mente estímulo e é um mente, instinto. não é? Instinto, É um instinto natural. E aí Muito não há, bom. é mais divertido, não é? E queremos fazer sempre mais rápido e não há aquela pressão de fazer X repetições, que é diferente. E vira, entre aspas, o teu cérebro ele relaxa, né, ao Sim. mesmo tempo. Porque lá está, é o tu fazeres porque achas divertido e o Ah. tu fazeres porque é uma imposição que tens que fazer. Sim. E o teu cérebro, e tu sabes, não é? Ah, eu Na sei. parte da neurociência também tu és uma pró nisso e sabes bem que aquilo depois começa a entrar ali. Não, mas a neurociência, ela diz muito, porque eu sempre brinco muito, né? A neurociência, ela diz que o teu cérebro, ele é entre aspas, né? Ele é um músculo. Quanto mais tu exercita, mais forte, mais seja pro lado que for. E se tu para, ele vai atrofiando, vai atrofiando, vai Claro. atrofiando. Principalmente nos séniores é que é importante este tipo de ativação. Sim. Quando começam a entrar numa fase mais de sedentarismo, em que uma componente social não está tão também presente, é muito importante ter este É tipo verdade. de estímulos e integrá-los. Se for em grupo, então ainda melhor. Porque se for isolado um estímulo deste género, ok, está a fazer a tarefa, tem o estímulo só daquilo. Mas se estiver, por exemplo, em modo de competição com outra pessoa, já tem um estímulo da reatividade É verdade. e o estímulo social de ter alguém a fazer o treino em conjunto. Não, e eu gostei de ver que primeiro começou com o projeto das crianças, né? Agora ele já está nos sêniores, né? Dá para tudo. Dá para tudo. Já Dá para tudo, né? Pensa em tudo. Dá para tudo. Mas é legal isso, né? Dessa questão do esporte, da endorfina, e eu acho que vale para todas as áreas. Gostaria de ter muito em mim isso, né? Ter isso em mim, mas talvez um Compras o dia equipamento, agregas o equipamento e depois tens em casa. eu vou experimentar com ele primeiro para ver se eu gosto. Não faz a demonstração. Primeiro eu faço a demonstração, porque no Brasil a gente tem tinha o hábito, né? De comprar as bicicletas ergométricas, né? Ou as esteiras. E aí aquilo lá funcionava um mês. Comprei. Depois virava cabide de roupa e de bolsa. Muito, assim, muito. E daí eu não tenho. Minha sogra comprou um que tremia. A minha sogra não, a minha tia. É aquela Plataforma subia. plataforma vibratória. A minha tia comprou a plataforma que tremia. Aí um dia eu falei, tia, eu acho que eu vou levar. Ai, não, Preta, tá cheio de coisa aqui na plataforma. Tinha virado um cabide, tu entendeu? Ai, eu sei, só tu. Diga lá, o que mais? O que é que tu, neste momento, procuras? Eu vou-te ser muito direta. Vai ser difícil agora. Dentro da tua área profissional e principalmente nessa tua área desse projeto que eu sei que tu andas a levar um bocadinho mais avante, que é da Blaze Pod. O que é que tu procuras neste momento? Eu conheci-te um bocadinho assim, tu estavas à procura. Sim, E pronto, e agora vou-te a perguntar, o que é que tu procuras neste momento? eu posso ir um bocadinho mais atrás para fazer aqui um enquadramento. Eu acho que
muitas das vezes o que faz falta às pessoas e a muitos que estão nesta área mais desportiva é a questão de não serem muito abrangentes. E quando falo disto, não é, vendo até o meu singelo currículo, eu tento sempre aprender tudo um pouco. Não é? O facto de estar em engenharia informática não tem se calhar muito a ver com o desporto, mas tem. Porque posso sempre retirar qualquer coisa dali que vá dar jeito ao desporto. Eu só vou te cortar. Eu e a Paula, nós somos as pessoas que mais a gente pode ter certeza do que tu está dizendo. Desculpa, mas é que eu tinha que falar isso. Porque quando a gente fala muito do que a gente faz, e aí as pessoas... Nada faz sentido, né? Não faz sentido. Então, assim, eu sou uma pessoa que na vida eu acho que tudo faz sentido. Eu tenho uma formação acadêmica, a Paula tem a formação acadêmica dela, e a gente foi complementando isso, e isso torna a gente... Então, assim, nenhum currículo é singelo, tu entendeu? Sim, sim. Acho que nenhum currículo mas devemos é singelo. pensar assim, porque isso é uma maneira também de nós automotivarmos. Mas eu acho que... Muitas pessoas acham que têm um grande currículo e vão estagnando. Mas é aí que eu vou discordar de ti. Porque não adianta eu ter um currículo que nem a gente brinca, mas agora eu vou usar para o termo de Portugal. Né? Lá no Brasil a gente fala do Iapoque ao Chuí. Agora eu vou dizer de... Viana do Castelo até o Algarve. Exatamente. De Viana do Castelo até o Algarve, se nada faz. Porque assim, a minha sogra um dia numa conversa comigo, anos atrás, ela me disse assim, Carol, a universidade ela é necessária. Né? No Brasil, eu não vou usar o termo do Brasil, porque nem vem ao caso agora. No Brasil, antigamente, tu era obrigado a fazer, porque dizia que a gente entrava por uma outra porta e tu ia preso. Porque quem tem formação universitária tem uma sala especial. Mas era uma brincadeira que a gente usava, antigamente isso. Mas ela é necessária, mas tem outras experiências da vida que fazem tu ser melhor. Não é a tua faculdade de engenharia, e eu respeito, meu filho trocou engenharia civil agora por ciências da computação, lá no Brasil, que acho que deve ser mais ou menos a ver com engenheira da informática. Porque eu não... Tem algumas coisas que mudam do Brasil para cá. Mas assim, só que tem outras coisas, vivências que tu tem, que pode ter uma pessoa que não tem isso em ti e que fez ser que tu é e bom no que tu é. Hoje, o que tu disse? Fui lá no Arsenal. E assim, eu não entendo muito de futebol, porque eu só entendo do meu time do Brasil, que é o Internacional. Mas assim, tu deu palestra no Arsenal, do que tu faz. Tu tem ali no Tondela, tu tem um projeto. Tem gente que não tem essa experiência que tu tem de vida. Já palestrou na Alemanha, Sim. já palestrou... Sabe, foi para a Letônia, já foi para o Afeganistão. México. Gente, eu nunca conheci alguém que foi para o Afeganistão e assim, cara, tu tem uma... E tu é um guri super novo. Então assim, tu imagina isso, tu tem como a gente fala, tu tem uma mala, né, que vale 10 mil currículos. Porque assim, currículo, para mim, na minha área que eu trabalho, ele vai muito além das qualificações de tu sentar numa sala de aula, na frente do computador. Sim, é verdade, mas a humildade tem que estar sempre presente. Não, ela é necessária. Foi o que eu sempre aprendi. A humildade acima de tudo, mas muita ambição à mistura. Pode ser um bocadinho contraditório, mas faz sentido. Mas está certo. Porque se tivermos sempre os pés bem assentos na terra, vamos ter sempre uma ideia de projeção no futuro, eu já vou responder à questão, de tentar sempre fazer algo correto. E não de pensar que somos muito grandes e depois o tombo, já estamos lá em cima e depois o tombo pode ser grande também. Acho que é um bocado isto, em termos do que ambiciono, de forma geral, em termos esportivos, é mostrar que o desporto não é comercial, acima de tudo. E acho que passa um bocado por aí. Muitas das vezes eu dou treinos até gratuitos, para as pessoas perceberem que é diferente, não é eu ser diferente. O que pode ser feito é diferente. Pode ser diferente, aliás. Que é, muitas vezes isso não acontece. A questão do Tondela, acho que foi um bocado o exemplo disso. Ninguém lá tinha noção do que era esta parte da performance cognitiva. Sim. Apareço lá também, e graças à Paula, que é um facto, mas no sentido de mostrar que é possível. E ali houve um bocadinho no início uma reticência, e acabámos por ser campeões. Obviamente eu contribuí com uma pequena percentagem para que isso acontecesse, porque há toda uma equipa por trás para que isso aconteça, mas acho que é um bocadinho isto, é tentar mostrar que na parte desportiva e não só, nós conseguimos fazer qualquer coisa que seja diferenciadora. Esse é o meu grande objetivo, é ser um elemento diferenciador, não só em termos esportivos, a nível de sociedade em geral, em todos os que eu possa tocar, ao fim e ao cabo. É um bocado isto. Pode ser, no sentido de missão, um bocado
complexo e extenso, mas acho que é isso que me move neste momento. Mas havia algum sítio em que tu gostasses mesmo de tocar? Em termos desportivos, Na vida. Uma instituição, uma organização, sei lá. não vejo muito pela questão do nome da instituição, ou nem... Porque lá está, nós Às quando vezes, entramos quando em falo algo... assim, é porque pode ser aquela que te também vai mostrar um bocadinho mais aquilo que tu queres fazer. Sim, sim. Entendes? É só por isso. Mas lá está, quando nós estamos dentro de uma instituição ou de uma entidade, seja ela qual for, estamos sempre dependentes de uma decisão de uma chefia. Também Claro. é verdade. Eu posso falar pela componente das Forças Armadas, ou seja, uma entidade esportiva, ou seja, quem for. Quem está acima vai definir muito o que é feito ou não. Portanto, o nosso caminho está sempre um bocadinho mais Travado. complicado ou impedido de fazer determinadas coisas que nós achamos que se calhar seriam as mais corretas. Portanto, o que eu vejo melhor é muitas vezes serem abertas as janelas e não as portas, para conseguir entrar nem que seja pela janela, e ao pouco as pessoas que estão lá perceberem exatamente aquilo que eu queria ou a visão que eu teria do que poderia ser feito ou não. Acho que é um bocadinho assim que temos que fazer. Posso estar a ser um bocadinho filosófico no que estou a dizer, mas sou assim. Há uns anos atrás fui questionado por um jornal local de Viseu, há uns anos já valentes, há 5 anos, se eu via alguém do taekwondo, por exemplo, a chegar a uns Olímpicos, e a minha resposta foi que sim, que eu tenho que ter isso na minha mente. Porque se eu não tiver isso na minha mente, eu sei que se calhar nunca vou chegar aos patamares abaixo desses. E ficou provado que não tive nenhum nos Olímpicos ainda, esperemos que venha a acontecer, mas conseguimos ter miúdos nos campeonatos da Europa e nos campeonatos do mundo em 8 anos. E isto foi uma resposta que eu dei há 5. Portanto, se eu não acreditasse nisso, provavelmente nunca iria conseguir que a minha filha e outros conseguissem chegar a patamares tão altos, que acabam por ser muito altos. Sim, Portanto, o objetivo é isso, é demonstrar a capacidade transformadora em que acredito a outros que queiram estar comigo e que queiram trabalhar comigo. É um bocado isso. É um bocadinho por aí. É. Também dentro das Forças Armadas, tu chegaste a sargento... Atualmente, sargento ajudante. Ajudante? Ainda estou no ativo. 35 anos. Sim. É um Eu sei que já é um patamar um bocadinho Sim, mais dentro da acima, categoria de não é? sargento, sim. Para os anos, para 35 Sim. anos. O que é que tu abdicaste? O que é que foi preciso abdicar nesse Tem que se tempos? abdicar de muita coisa. Atualmente, por exemplo, estou a trabalhar em Lisboa, no Estado-Maior do Exército, e sou natural de Viseu, não é? E a minha família está toda em Viseu, portanto, tenho que estar a semana toda fora. Não foi por minha iniciativa, é por imposição da própria função que tenho atualmente, mas obviamente há coisas que vão ficando em segundo plano, infelizmente, mas que sim, a minha profissão atual, ou a profissão principal, assim o exige também. Portanto, tenho que se abdicar de algumas coisas, não é? Eu, por exemplo, muito novo, enverdei logo pela questão das operações especiais em Lamego. Obviamente há ali um sacrifício inerente a tirar um curso desses e a estar lá, não é? Porque o pertencer a uma força dessas, não estamos também muito tempo em casa. Obviamente eu acho que sofre mais quem estava em casa, porque nós às vezes perdemos um bocadinho a noção do tempo real, e quem sente a nossa falta é que tem mais noção do que nós propriamente que estamos lá. E pá, às vezes até perdemos um bocadinho a noção de tempo por uma coisa que é incutida pela própria instituição. Mas é um bocado isso. Para se chegar a algum ponto é difícil ter equilíbrios, mas acho que qualquer pessoa que se queira dedicar a algo ou que tenha um objetivo muito forte, obviamente há coisas que ficam em segundo plano, mas também quem está, eu não considero muito segundo plano. Considero que quem está ao nosso lado compreende. Acho que é um pouco isto, equilíbrio familiar, não é? Quem nos apoia tem que ser almofadinho. Uma mulher e uma grande filha, vou-te dizer. Tem que se dizer. Segundo ela, é muito chato esses programas de adulto, que eu mesma concordo com ela. A Raquel. Eu não gosto de programa de adulto também, quando me convidam é muito chato para eu participar. Mas tu sabe que no Brasil a gente tem uma questão das Forças Armadas lá no Brasil, principalmente a questão da Marinha e da Aeronáutica. No Brasil eles apoiam muito os desportos, principalmente a área de corridas atléticas, assim. Mesmo taekwondo, a Marinha é muito forte. Muito forte, e do judô também, assim. Porque eles incentivam, então, e é de uns anos para cá, porque antigamente não tinha isso.
E aí, de repente, tem uma menina lá no Brasil, que eu não me lembro o nome dela agora, e ela foi campeã até na França, em Paris, nas Olimpíadas. E ela, Sim. ela é... Ela é militar. Ela é militar. E aí é muito legal, porque de repente, quando tu vê, eles estão todos de farda. E aí eles são todos ali a parte de atletismo também, vários. E até os Paralímpicos também, eles são muito também ligados às Forças Armadas. Aquele incentivo. E eu acho que pelo que tu falou do teu projeto e tudo mais, eu vejo muito que os projetos para a área do desporto, na área dos esportes, eles são muito mais voltados hoje em dia e de alguns anos para cá, é literalmente para as pessoas terem um pouquinho mais de disciplina, mas também é muito uma parte de assistência social. Sim. Né? Muito forte. Porque lá no Brasil, a gente tinha muita questão do futebol. Então, era só escolinha de futebol. Eu tenho 43 anos. Então, assim, antigamente todo mundo queria ser jogador de futebol. Então, quando veio a Copa de 90 e 94, a gente tinha Romário, Dunga, um monte de gente. Então, os nomes das crianças todas eram nomes dos jogadores de futebol. Deve ter uns 5 mil Romários. Não, mas era muito engraçado. Aí depois o Brasil veio numa sequência de ganhando, depois era um monte de Ronaldo. E foi indo assim. Mas só que era o futebol que as pessoas olhavam, tudo que era escolinha de futebol. E aí depois eles começaram a entrar na questão, tem a Daiane dos Santos, que é ginasta olímpica. Sim. E aí ela estava brincando numa praça, e aí uma professora viu ela brincando, e aí levou ela para começar a treinar. E a menina hoje, vai ter um filme agora sobre ela. E aí tá falando de uma menina negra, de um bairro social, que tinha tudo para dar errado. Sim. Né? Então eu acho que quando tu monta um projeto desses, sendo a história que tu tem lá atrás de ti do Lucas, e hoje tu olhando para frente, eu acho que tu também vê isso. Tu quer que as crianças tenham oportunidades que talvez naquele momento tu também não teve. É exatamente isso. É exatamente isso, e lá está, se calhar muitos no meu lugar não o fariam e ficariam acomodados a uma situação que pronto, não tive, também não têm os outros a ter direito. E acho que é isso que faz a diferença. E pegando na questão do Brasil, a questão da Marinha, que tem muitos atletas de taekwondo, muitos que vão aos Jogos Olímpicos, houve um grande investimento também no sentido, se calhar por necessidade do próprio país, de ter também pessoas nas Forças Armadas. Ou seja, uma maneira de cativar as pessoas a que a Marinha, mais especificamente, não tenha falta de efetivos, porque pode ser algo diferente também para quem lá está. Eu conheci muitos quando estive em 2017 na Bélgica, tivemos uma competição, que era o Open da Bélgica e o Open da Holanda, e tivemos um estágio intermédio, que estava a seleção brasileira também connosco, e foi muito engraçado perceber uma coisa tão simples, que eu não sabia que eram militares, mas quando iam ao pódio, faziam sempre continência. Sim. Sempre. E é taxativamente isto, em todas as competições em que o Brasil está num pódio, identificamos logo se ele é militar, e muitos são militares, porque há esse apoio de eles fazerem ali um serviço efetivo de X anos, mas também darem condições a que eles façam o que gostam desportivamente. E isso acaba por ser mais atrativo. No nosso caso não é bem assim, a nível de Forças Armadas, mas foi uma boa solução, considero eu, no caso do Brasil, terem feito isto. E eu posso dar o exemplo, se calhar conhece melhor que eu, a questão de Manaus, não é? Eu tenho amigos meus que têm o curso de Guerra na Selva, que não é nada bom, não é? Digamos já de passagem, não é muito saudável tirar aquele curso, mas muitas das maneiras que eles utilizam, aliás, uma delas é esta questão desportiva. Ter atletas e dizer, se és bom para o desempenho desta função militar, mas nós também te vamos dar condições para tu continuares a ter a tua progressão desportiva. E há muitos atletas que estão lá em Manaus, colocados. Eu queria que tu falasse de ser... Eu fui escoteira. E eu fui escoteira... Juro, eu fui escoteira. Eras avós? Gente, eu fui escoteira há 6 anos. Eu não sei como é que são a escala aqui em Portugal, mas lá tu é lobinho. Aqui também é os lobos. Sim. É os lobinhos, os menores. Exploradores, pioneiros e caminheiros. Depois escoteiros e depois pioneiros e as mulheres é outro nome que eles usam no Brasil, que eu não me lembro mais. Guias, eu acho que é. Mas eu saí como guia.
E era... Um e caminho de sucesso na tua vida. Amiga, aqui, ó. Não, mas é sério, a flor De lixo. de líris. E aqui... Opa, tá certo. Não, é esquerda. E a gente aperta a mão com a mão esquerda, porque mostra que tu confia na outra pessoa. Tô certa? Verdade. Casa Eu bonita. atualmente não estou nos escoteiros, mas por incrível, é engraçado isto, que é, nós fizemos um protocolo, o clube, com os escoteiros, E aí, e assim, pelos valores que eles têm. e é muito, é que agora eu não me lembro, faz séculos isso, né? Mas tem um significado, os 3 aqui, que eu não me lembro agora, sério, mas tu estuda, porque eu posso falar o nome errado, Baden-Powell, tá certo? Baden-Powell, Tá certo, viu? o fundador dos escoteiros. Fundador dos escoteiros. Mas assim, a gente tinha uma disciplina, e aí tu tem o livro que tu estuda, porque tu tem que fazer o juramento. Baden-Powell era general. Sim, E aí- militar. E aí, olha a loucura que foi isso. O nosso chefe dos escoteiros, ele era militar. Aí que começou a minha questão de não gostar de atividade física. E aí a gente caminha, tem o Morro do Osso, que é lá próximo da minha casa no Brasil. E aí tu caminhava, ele queria seguir a lua. Então a gente tinha que se guiar pela lua. Então tu tá caminhando com 10 quilos nas tuas costas, Atrás da lua. se guiando à noite. Se fosse lua nova era um problema. Nem sei que lua era aquela. Tu caminhando. Gente, mas assim, ao mesmo tempo era legal, porque tu montava, tu tinha... Eu gostava muito disso. Sábado, pra mim, era muito animado, usando botina. Até que assim, tu caminhava na lama. E dormia ao relento lá, só dentro do saquinho de dormir. Montava as tendas. E aí eu fiz a minha avó comprar tenda de iglu, tenda de não sei o quê. Mas eram umas coisas legais. Mas ao mesmo tempo isso te dava um ar diferente. E aqui em Portugal, a gente vê muito escoteiro que tu não vê mais no Brasil. Ah, sim, que ainda dá muito. E aqui eu vejo, assim, onde eu moro, e assim, tu vê os escoteiros andando na rua. E eu lembro que eu adorava usar com o meu lenço o nó que tu dava. O nome do meu grupo era Nimoendaju. E Nimoendaju. É porque lá usavam muitos números indígenas. Entendeu? E o nome do meu grupo era Nimoendaju. Tá bem. Mas era uma coisa muito legal colocar ali Estamos a sentir aqui um certo saudosismo do escotismo. Mas eu gostava, e lá várias Já vimos coisas. como é que ela vai fazer exercício físico. Vai para os Não, gente, eu caminhava 15 quilômetros com uma mochila com 12 anos. Viste? Também tu estavas na altura. Gente, E agora não. perdida. Aquilo ali já foi, eu já entendi que não combinava comigo. Mas fiquei anos, era uma coisa que eu gostava muito. Era algo que a minha avó me colocou, porque ela achava que eu tinha que ter uma disciplina ali que eu não estava tendo na vida. Ah, agora fez sentido. Agora eu entendi porque que ela foi. Foi a avó, não aguentava, claro. Mas meu primo foi e só durou um dia. Isso não é pra mim. Muito bom. E como é que foi isso do escoteiro pra ti? Também foi na altura os meus pais que me colocaram lá. Viu? Não Também foi fui eu. verdade. Agora não sei qual foi a necessidade, se foi por eu me portar bem ou não, mas sim, é sempre uma... Lá está. Nesse caso tive a sorte de poder estar, depois mais tarde acabei por sair, mas há sempre qualquer coisa que fica de lá. É estas experiências que nós vamos tendo. Muitas vezes há isto também no desporto e na questão associativa, que é, há muitos pais que colocam os filhos no sentido de eles terem a obrigatoriedade de ficar lá até ao resto da vida. Não é? Os escoteiros, ou o futebol, ou outra coisa qualquer, iniciam, agora não mudas, vais ficar nisto. Eu sou apologista do contrário. Quanto mais andarem em variadíssimas atividades, Claro. muito mais positivo é. E aqui no meu caso, os escoteiros, obviamente, retirei muita coisa de lá. Daí eu estar a dizer, hoje é engraçado estar à frente de um clube de taekwondo que fez um protocolo com o grupo de escoteiros local. Exatamente pelos princípios que eles também conseguem passar e complementar com os nossos. Isso é muito positivo, ter escoteiros que também praticam taekwondo. Ou taekwondistas que vão praticar alguma coisa do escotismo. Acho que isso é muito positivo. Agora, a experiência que eu tive foi ali dos 6, 7 até aos 14, 15. Também Uma ainda foi um fase lobinho e tudo. Sim. E eu me lembro que isso trazia...
porque a gente tinha as notas da escola, tinham que... sim, pois tinham que ter tinha limite. uns escoteiros, senão tu era convidado a se retirar dos escoteiros, ou tu tinha uma suspensão. E aí aquilo ali vai te agregando valores, e aí, mas uma forma de brincadeira. Eu aprendi a fazer ovo no espeto. Que a gente aprende ovo no espeto. Tu não aprendeu nos escoteiros? Não estou a associar. Já aprendeu a cozinhar Também ovo no espeto. é normal, porque é um churrasquinho. Gente, e aí a gente foi aprender, mas era muita coisa que era... Eu me lembro que eu gostava muito dessa fase, porque tu tinha convívio com outras pessoas, e a questão de cooperação era legal, né? E aí tu montar uma mesa com... Aqui deve se chamar taquara? Isso aqui se chama taquara. Hã? Como é que se chama aqui, isso Canas. daqui? São as canas. Canas, a gente chama de taquara. E aí tu cortava as eu adorei quando eu pude começar a usar facão, né? Que é aquela faca grande. E era muito legal, porque daí tu cortava e tu dava os nós. perigo. Gente, mas é que, Paula, é muito engraçado isso falando, mas é um saudosismo mesmo. Porque era uma coisa muito legal. E aí eu me lembro quando a gente tinha as viagens para fazer, as caminhadas não eram muito boas, né? Porque tu caminhava 10, 11 quilômetros com aquelas mochilas. Tem uma coisa diferente de outras associações ou parte desportiva, que é o espectro de idades. Ou seja, nós apanhamos com 6 anos colegas, não é? Ao fim e ao cabo, com 18. Porque acabam por ser quase uns mentores dos mais novos, não é? Sim. E ajudam a muita coisa. É como, por exemplo, quem não tenha irmãos mais velhos acabam por os ter ali. Ou quem não tenha irmãos mais novos também acaba por ter aquela oportunidade. E há muito esse espírito quase comunitário que se encontra no escotismo, de estarmos ali um grupo grande e não ser só 2 ou 3 anos de diferença, de ser até 10. É isso de andar, por exemplo, a aprender a cozinhar. Uma coisa simples, não é? Que os mais velhos já sabem, ensinam os mais novos também a fazer. E tu cozinhava no fogo de chão, né? O teu era assim também? Sim, também. Tu cozinhava no fogo assim, tu fazias ali a madeirinha, tacava de fogo e quando chovia. Tu aprendi muita coisa. Gente, eu tenho que fazer um episódio só nosso, falando das coisas que aconteceram. Gente, teve uma vez que nós fomos para um Aras. Aqui em Portugal é Aras, é mesmo onde cria-se cavalo, essas questões assim. Uma quinta. Sim. E aí nós fomos para esse Aras, e aí cai tipo uma chuva, tipo esse estilo que tu sabe que cai no meu estado do Rio Grande do Sul, que é uma chuva muito forte. E aí agora as barracas começaram a alagar. E agora vão dormir aonde? No estábulo. A gente dormiu dentro do lugar onde estavam os cavalos. Tiraram os cavalos e foram nos colocando. Eu nunca me esqueço quando a minha avó foram me buscar, porque daí algumas pessoas da minha rua também participavam dos escoteiros, né? E aí quando descobriram que a gente tinha dormido dentro do estábulo, onde ficavam os cavalinhos, que cada um ficou num boxinho dos cavalos, assim. Minha avó, coitada, quase morreu. Meu Deus do céu, minha filha. E meu avô olhava e dizia assim, tá bem, olha ali. A roupa toda embarrada. E era uma coisa, mas ao mesmo tempo era engraçado. Mas o motivo que eu saí, pessoal, foi porque eu fui mordida por uma aranha. E aí a minha perna, aquelas aranhas bem venenosas, assim. E aí a gente estava no alto de um morro. E aí, tipo, 11 quilômetros só para te chegar numa estrada. E aí mais toda aquela estrada, sem carro, sem nada, e uma aranha me mordeu a minha perna. E aí a minha avó falou, acabou essa tua aventura. Pronto. Mas eu gostava até, mas daí... Aí tu já tá numa outra fase, com 15 anos, já quer outras coisas, enfim. Mas era uma coisa que eu gostava, e eu carrego até hoje isso. Aprendi a fazer pão. É uma coisa legal, tipo, pro Luquinha seria ótimo ali, os escoteiros. Estás mesmo a ver o meu Lucas nos escoteiros? Não, mas é por isso que eu tô falando. Top. É que na nossa época, com 14 anos, não tinha muito top, querer, né? Era vai. Pois. Tu não sente falta disso? Com essa rotina que tu tem hoje, de ser militar, né? Militar tem uma rotina, ou não é, não existe meio termo dentro das Forças Armadas. Taekwondo, também, as artes marciais, elas são muito, ou não é. E hoje em dia, a gente vive, e aí tu é pai. Somos pais, os três aqui, com filhos em idades diferentes. Tu não sente falta disso, porque eu me lembro que eu não tinha, às vezes, escolha. Né? Eu tinha 14, 15 anos,
era o que eu quero, porque é o que eu quero. No caso, era o que a minha avó, a minha tia queriam. E não tinha muito opção. Né? Hoje há muita opção. Se calhar Como é que mais. tu te vê nisso hoje? Eu acho que... Raquel tapa os ouvidos. Eu acho que, de forma geral, acho que estamos nós, enquanto pais, a ser demasiado permissivos. Ou seja, passámos do 8 para o 80. Antes não é que houvesse muitas opções, não é? E tínhamos que nos cingir ao que havia e os pais quase que obrigavam as crianças a fazer qualquer coisa na altura, porque tinha que ser, ou porque o vizinho andava, ou porque toda a gente andava ali. Atualmente, acho que os pais aí são os culpados, porque não... Há muito mais opções, há muito mais oportunidades para os jovens fazerem coisas completamente diferentes e os pais, que se calhar como proteção, grande parte, como foram obrigados a fazer algo que se calhar na altura não queriam, hoje são muito mais ligados dessa tarefa de dizer, olha, vai fazer aquilo. E muitas vezes a resposta do filho é que vale mais que a do pai, o que para mim não faz muito sentido. Não estou a dizer que o pai tenha que ser autoritário, mas tem que haver um diálogo de fazer perceber a uma criança que não tem o conhecimento do que é a vida, de que aquilo pode ser bom para ela ou não. Se hoje um miúdo anda na natação, o treinador ou o treino foi muito puxado, chega a casa, estou muito cansado. Chega a casa, pai, não quero ir, o pai, 80 ou 90% vai dizer, não vais. É demasiado permissivo nesse ponto. Isso é mau para o jovem, embora ele não tenha sido obrigado, mas é mau porque ele vai achar que tudo o que ele pedir vai ter, quer seja o caminho fácil, vai sempre aparecer, não é? Eu vou desistir e desisto. Pronto, o meu pai vai dizer que sim, ou a minha mãe vai dizer que sim. Acho que tem que haver ali um equilíbrio que atualmente a nossa sociedade não tem. Como eu disse, está tudo muito mais acessível e acho que, de facto, essa acessibilidade, em vez de trazer benefício, foi o contrário. Porque nós estamos, enquanto pais, a ser demasiado permissivos. Eu, no caso da Raquel, eu não gosto de generalizar nem de falar da A, B ou C, falo sempre dos meus exemplos. A Raquel hoje faz tudo. Balé, ginástica, taekwondo. Ocupa a mente. Faz o que ela quer fazer. Já me veio chatear a cabeça com a natação. Eu acho que deve ir. Enquanto tiver tempo, deve ir. Vai haver uma altura em que vai ter que dizer mas o horário já não dá para estar sem tudo. Vais ter que optar. E é essa a nossa ferramenta, enquanto pais, que temos que usar. Que é dizer, olha, tens que optar agora. Queres ir para isto? Não vais poder ir àquilo. O que é que gostas? Aí vai ter o sentido de responsabilidade de querer fazer alguma coisa ou não. Acho que essa é a grande diferença e acho que é aí que os pais deveriam agir de forma mais, não é severa, é mais assertiva, de dar essa pequena responsabilidade às crianças, de decidirem, dando-lhes opções. Mas uma decisão não de estados de espírito momentâneos, uma decisão concertada de eu andei lá este ano todo, foi muito bom e fiz isto, isto. E agora quero ir para aquilo. Será que vale a pena eu sair daqui para ir para aquilo? As próprias crianças começarem a ter este espírito autocrítico que não têm, e depois por isso é que se vê jovens de 18 e 20 anos que continuam a ter mentalidades de 10, alguns, em que é por vontades e porque hoje não me apetece e amanhã já me apetece, e isso vai-se verificar no compromisso, no propósito que têm, nas ambições que têm. É esse o nosso papel. E a diferença que nós falámos também, ainda tivemos hoje de manhã a gravar, da realidade que é os jovens agora e a nossa realidade. Sim. O desprendimento deles, eles não têm... Pronto, está tudo bem. Estão mal, mudam-se, ou seja, não há aquela vontade de crescer, de criar... E nota-se até no espírito universitário. Completamente. Quando eu vou às aulas, eu vejo lá miúdos que estão com um tablet, em vez de estarem atentos à aula, não é? Que vai contribuir para o futuro deles, se calhar estão com um tablet a ver Netflix durante a aula. Isto é real. É verdade. Porque já foi incutido neles que é o normal. Agora no Brasil, e eu vi que aqui em Portugal também, mas é né? só até o 6º ano, o mas telemóvel. Que está proibido, né? Sim. Até o 6º ano. Mas pelo menos até o 6º, né? Porque assim... Não, mas é que assim, a gente tem que, em algum momento... Mas no Brasil, teve pais que entraram com ação na justiça... mas isso também vai acontecer aqui. Para liberar a questão do telemóvel. Aí é que assim, eu fui uma mãe muito nova, eu fui mãe com 19 anos, né? Então, assim, quando o Cassiano começou a ir para a escola, os pais dos coleguinhas dele, a grande maioria, eram os que tinham sido colegas da minha mãe. Né? Então, assim, minha mãe já era avó
e as Sim. colegas da minha mãe, porque Eram mais. é daquela escola que toda a família estuda na mesma escola, sabe? Essas coisas tradicionais assim. E aí a minha mãe ia lá como vó, mas as mães eram mães Dos outros. Sim, dos dos coleguinhas do meu filho, né? Que era muito engraçado, assim, até um pouco. Mas hoje eu vejo quando, do Cassiano, assim, eu noto isso. E aí eu vejo um pouco ele, até o Felipe, como ele chama o meu marido de pai-drasto, né? Ele não chama de padrasto, é pai-drasto. Né? E aí, agora meu filho resolveu mudar a faculdade. Ele fazia engenharia civil e aí ele mudou. Eu relutei um pouco, né? Porque tinha uma opinião. O Felipe já foi, não, se ele quer mudar, então vamos mudar, mas ele tem que estudar. Né? Aí esse dia a gente queria que ele fizesse uma outra atividade física, ele teve problema de saúde, e aí veio dele. Mas aí eu acho que é até a questão, como tu fala assim, da gente, do exemplo, né? Sim. E aí por isso que eu te falei do teu projeto, que eu acho legal, porque daí tu também tá formando o caráter Sim. de outras crianças, de outros adolescentes, que é importante. Aí ele falou pra mim, mãe, acho que de repente, como ele tá indo pra uma outra área, eu acho que eu vou fazer um inglês para reforçar o meu inglês, que eu não quero fazer, então eu não vou fazer essa atividade física. E aí eu vou falar com o Felipe que eu quero fazer um inglês, e eu já vi isso. E aí veio dele, mas às vezes eu também sou, eu quero isso. Não, mas por quê? Porque é não, Cassiano. Tu já viu falando com ele, né? É não. Porque nesse momento, e ele tem 24 anos, e eu tento ter uma relação muito de boa, de tudo, mas eu sou a mãe, eu não sou amiga dele. E eu Aquilo que não eu quero. vejo muito, E eu principalmente na não idade quero do ser amiga Lucas, do meu filho, tu entendeu? Sim, sim. Eu Mas não o que eu quero vejo, por ser. exemplo, muito na idade do Lucas é que às vezes o desistirem, não é? É muito mais vantajoso para os pais do que para eles. Também. Às vezes é quase como um alívio para os pais. Porque a rotina é tão grande que acaba de ser assim, é menos um compromisso para mim. Isso é o que eu vejo muito. Sim. E eu vejo tu o dia inteiro com o Lucas. Vamos fazer tal coisa, tá? A gente vai fazer, mas às vezes o Lucas almoça conosco. É. Aí no meio disso, ela, tô indo lá levar o Lucas mais alto. Mas é uma rotina. E eu tenho um filho que mora do outro lado do país que tem problema de saúde. E aí a minha rotina é sogra, minha sogra. Minha sogra é tipo, é muito vó do meu filho. A minha sogra resolve isso, ele faz tal coisa. Porque a tua rotina, ela vira uma rotina que tu tem que estar ali. Hoje ele me mandou já um boleto. Boleto é uma fatura, né? Ó, tem que pagar tal coisa. Então Tem que pagar, mãe. Às vezes chega uma fatura que eu falo, mas o que é isso? Só não me diz o que é, só me diz que tem que pagar. Então, mas eu acho que vocês vão chegar nessa fase. Mas ele foi mais esperto do que tu. Porque ela tá com 8 anos e ele já tá ali, ó, fazendo ela já até, ó, ele já tá pensando na paternidade dando lucro já. Ali na frente ele já vai. Mas é isso quando tu, e agora fora a brincadeira, quando tu vai fazer essa questão do caráter dos teus alunos, desse teu projeto, como é que tu faz isso? Como é que tu te forjou para isso? É um bocadinho também da vivência profissional que acabei por ter, não é? Porque eu fui instrutor de jovens ao fim e ao cabo, quando estamos a dar, seja uma instrução básica a quem entra para o exército ou até um curso, que eu também fui instrutor do curso de operações especiais, estamos a formar pessoas, para além de militares, acima de tudo, estamos a formar pessoas que têm que ter determinados valores para depois também serem bons profissionais, no caso militar. E sempre aprendi que quanto mais cedo, melhor. Não é de pequenina é que se torce, como um provérbio que nós sabemos, mas Sim, no Brasil não também. é um bocado isso. É na fase de jovens, pelo menos até aos 10 anos, em que eles são uma esponja e absorvem o de bom e de mau. Portanto, se nós conseguimos passar tudo de bom, é o que vai ficar de base para o resto. Eu sabendo isso, não é? A psicologia do desporto assim também o evidencia, nós temos que fazer o máximo possível para cultivarmos o máximo que pudermos enquanto eles têm esta idade. Porque a partir daí é automático. Eu dou o exemplo da Lara. A Lara foi a primeira atleta que foi a um campeonato da Europa pelo clube. Uma menina começou há 7 anos lá, 7, 8 anos, que hoje já é quase uma mulher, não é? Pelo menos de físico já é uma mulher feita, e eu recebia lá assim. Dá-me bastante orgulho ver uma miúda que começa ali do nada, em que foi aprendendo tudo durante esse tempo, e hoje, ainda há umas semanas atrás, eu não estava lá, era preciso uma atividade com meninos
5, 6 anos, e ela é que fez essa tarefa. Ela é que esteve à frente dessa tarefa. Isso já é o que foi passado de antes, não foi ela que aprendeu momentaneamente, ou de olhar para mim, o mestre faz assim, também vou fazer. Não, ela naturalmente fez, porque ela nem me disse o que é que ia fazer. Isso é que é importante, é cultivar desde pequeno, eles são uma esponja, vão absorver tudo, e depois a partir daí é só deixar a planta florescer, que é mesmo assim, é o mais fácil. Quando é tarde, já não vai haver a aceitação tão fácil. Quando pegamos em jovens já tardiamente, né, 16, 15, 16, que é aquela altura mais complicada, nós passamos pela idade, portanto também sabemos como é. É a vontade que tu tem de ir. Se começamos a implementar qualquer coisa nessa fase, obviamente a aceitação não é igual, porque já acham que sabem muito. Sabemos perfeitamente que não sabem, mas já têm aquele espírito de que eu é que sou, eu é que sei tudo, e nós quando tentamos já não é visto como um ensinamento, já é visto muitas vezes como um confronto. E o confronto, que eles nunca ganharão contra um pai, leva à rejeição da posição. Ou seja, tu estás-me a impor, então eu não te quero ouvir. E isso cria afastamento. Isso ainda tenho sorte. E queria que Luquinhas não fique nada. Assim. Eu tô lembrando daquele dia do Luquinhas, do Ele meme. não é assim. Do meme, aquele do Luquinhas. Esquece. Meu Deus do céu. Esquece. Temos que, é o que eu digo, o ensinamento principal que se pode tirar disto é tentar passar o máximo de valores enquanto ainda são jovens. E tentar que eles percebam exatamente o que nós queremos. Nunca os obrigando. Se hoje amanhã Raquel não lhe apetecer mais andar no taekwondo, não anda, não há problema nenhum. Se quiser enverdar pelo pádel, por exemplo, outra coisa qualquer, anda. Eu tenho que lá estar para apoiar. E se ela me sentir sempre como um apoio, Exatamente, ela vai é sempre bem encarar que a minha voz é para o bem dela e não vai encarar como uma obrigação. Exatamente. E falo para a minha filha como falo para os outros todos, que sempre disse isso, quem está comigo considero sempre como filhos. E alguns sendo mais velhos que eu. Alguns são muito mais velhos que eu e sempre disse que é como se fossem meus filhos quando estão ali. Que eu estou a passar uma mensagem para eles, que é positiva, que tem valores e que vai fazer alguma diferença na vida deles. Mais cedo ou mais tarde vai fazer diferença. E agora onde é que ficou o Lucas no meio disto tudo? O António Lucas, a pessoa, não é? Tempo para ele, porque tu tentas sempre arranjar para a família, que eu sei que às vezes é difícil, mas ainda agora tu aproveitaste para vir com elas, pronto. Mas só o Lucas, para as tuas coisas, eu sei que tu gostas de música, disseste, não é? Gostas de viajar também, gostas de, sei lá, já me lembro mais já, MotoGP, não é? É isso. Onde é que ficam aquelas coisas que tu gostas de fazer? Tens tempo para isso? Eu vendo um tempinho, de vez em quando, mas lá está. Muitas vezes as pessoas diferenciam a questão da parte profissional com a parte pessoal, ou mais emocional a nível pessoal. Eu tento encaixar as duas numa só. Eu sei que é impossível, e há uns tempos alguém fez um comentário relativamente a mim que dizia que o meu dia tinha mais de 24 horas. E é provável que tenha. Às vezes, se calhar, o meu relógio para um bocadinho, porque estamos sempre a pensar o que é que vamos fazer daqui a 1 ano, 2 anos, que projetos é que temos para avançar. Eu acredito que o Lucas está sempre presente em tudo. E de uma forma muito simples. Se eu estou a fazer algo que gosto, estou a ter uma atividade ou um prazer a fazer qualquer coisa. Portanto, eu vou falar lá, Carolina. Tu nos enrolou, deu a volta. Essa pergunta que ela diz, enrolaste. Enrolou. E não respondeste. E não respondeu. Mas O Lucas. O Lucas sozinho. O Lucas. Isolado. Porque eu vou falar, a Carolina, a Paula, tem momentos que eu não quero ser a esposa, não quero ser a filha, não quero ser a mãe, não quero ser a colega, eu quero ser só eu, Carolina. O meu momento. Então, o meu momento eu gosto hoje, que é o meu momento que eu consigo, é assistir a minha novela. Mas é um momento, assistir a minha novela e jogar Candy Crush. Que é, como diz o Felipe, o meu jogo do tigrinho, né? Que é o meu Candy Crush. Que não é jogo do tigrinho, pelo amor de Deus, que isso é crime, jogo do tigrinho. Mas o Candy Crush é um joguinho ali de docinho, que é o momento que eu esvazio a minha cabeça, que é um momento meu. E é a minha novelinha lá, que eu assisto lá, a minha novela da Odete Reutemann. Mas assim, é um momento meu. A Paula tem um momento dela lá, quando ela gosta de botar o pé na terra lá, ir lá fazer as coisas dela, ir lá no mar, sem mãe, sem Luquinhas, sem ninguém. Né? Sem gente batendo lá na loja o tempo todo, querendo falar e não consegue. Parece uma igreja de vez em quando. Aí, o Lucas.
O Lucas, então, respondendo, acho que não gosta de estar sozinho. Sério? Sim, posso chegar a essa conclusão. E posso também explicar o porquê, fazendo um bocadinho, se calhar, uma introspectiva, o porquê disto ter acontecido. Eu passei por uma fase, se calhar até aos 18 anos, indo um bocadinho atrás do que estávamos a falar, em que posso dizer que estava num berço de ouro. Tinha tudo, nunca me faltou nada, mas se calhar faltou sempre o essencial, que era ter uma família. Ok. Ou seja, os meus pais podiam-me providenciar tudo na altura, de uma forma que depois foi a provar que não era a melhor, mas teria tudo acessível e de mão beijada, mas se calhar faltou sempre o principal, ter pais. E por isso é que eu atualmente, se calhar tudo levou a isto, não é? Houve aqui um mau passado que levou a um bom futuro, não é? Fez-me ver as coisas de outra forma. Não estou a dizer que me esqueça do Lucas, mas dou muito valor a estar com as pessoas. Estávamos a falar há bocado do MotoGP e de outras atividades. Por exemplo, a minha filha gosta muito do Miguel Oliveira, ou já gostou mais, agora já não gosta tanto. Quem é Mas- Miguel Oliveira? Que é um piloto de MotoGP, um piloto português. Ah, desculpa, gente, é porque eu não, eu parei na época do Ayrton Senna. E não, tinha um, não, eu sei que Ayrton Senna não é do MotoGP, porque tem um italiano que é do MotoGP. O Valentino Rossi. Que Viu? também já lá vai há algum tempo. Também é um Ele fato. morreu? Não, Ah, não. tá. Ai, que susto, ele falou. Já foi ao buffet, eu falei, gente, morreu. Também um susto. Calma. Não, eu sou dessa Só parou. época. Só parou. Ah, tá, menos mal. É que o Ayrton Senna não, né? Mas assim, o Lewis Hamilton, eu já ouvi falar. O Verstappen Verstappen, sim. Exato. também, até agora ele ganhou. Foi a filhinha dele que... Não foi dele. Teve uma... Quem foi da filhinha que... Nikos... Quem? Foi terceiro, foi o outro. É Rosberg? Não. Agora não interessa para assim. Tá, mas é que Essa foi entendida. lindo, foi lindo na TV. A Foi. filhinha comemorou que o pai ganhou. Tu viu agora da Sim, Fórmula sim. 1? Que não tem nada a ver com Que o é casado, MotoGP. ele é casado com a filha de um Do piloto brasileiro, do Piquet. É que é o casado com a filhinha do Piquet? Sim. Filha do Nelson Piquet. Ah, mas é que acho que o Piquet tem duas filhas que são casadas com dois. Então já não sei quem é o outro. Eu acho porque eu lembro que tem mais é uma. muita família. Mas é com a filha É. do Piquet. Muita família aí. É, no Brasil não é ligeiro. Por isso é que eu digo, o momento partilhado para mim é o melhor. Não há muita questão do Lucas centrado em si mesmo, de haver, não digo um egocentrismo, isso não existe. Já tive se calhar essa fase e passei a ser o oposto e acho que tenho que ser grato por isso. Não é pôr-me de parte, é trazer as pessoas para mim. Ou seja, no caso da família, estava a dar o exemplo do MotoGP, se a minha filha gostar de... Se eu conseguir cativá-la para uma coisa que eu gosto, para mim é muito melhor ter a minha filha ao meu lado, a estarmos uma hora a ver ali as motas de um lado para o outro, não é? Mas sentir que está ali alguém comigo que de facto também gosta, do que estar a ver sozinho. Acho que não é tão significativo. A questão do treino físico, eu sou um dos mais chatos com a minha esposa para vir treinar comigo. É um facto, sou mesmo muito chato nesse aspecto. A cara dela, acho que ela é do mesmo time. Do mesmo meu time? É do mesmo time? Cara, eu só tenho que treinar. Assim, ó, depois dos 40, a gente tem que treinar só para uma coisa. Pro teu corpo entender que tu tá vivo. Exato. É só isso que eu preciso treinar. É que vocês querem um treino pra gente morrer, eu só quero Não, entender que eu tô não é o treino viva. pa- Não, é o treino para morrer, é o treino para fazermos algo em conjunto. Que isso é o mais importante. Porque se eu vou fazer uma atividade que eu gosto, se eu for fazer sozinho, eu acho que é muito secante. Se eu for correr uma hora sozinho, meto os fones e vou e estou ali na minha. Mas se for com alguém a falar e a partilhar, Correr e falar. é melhor. Se conseguirem. Eu não falei porque eu vou... É porque uma hora correr Não e tá falar. fácil. Eu não corro nem meio minuto falando. Ou eu Quanto corro mais ou eu uma hora. falo. Portanto, acho que é um bocadinho isso. Tem que haver os momentos, é o que eu digo. Gosto de tocar a guitarra, por exemplo, quando tenho o dito tempo, mas se tiver, por exemplo, a minha filha ao lado a ouvir e se calhar um dia a dizer assim, ó pai, ensina-me o que eu estou a fazer, que é para mim, para o meu bem-estar, tornou-se muito mais importante porque a minha filha despertou um interesse em mais qualquer coisa que eu lhe proporcionei. Porque se ela não vir ninguém, né, se ela nunca tiver o contacto, Claro. por exemplo, com a música, aprender a tocar um instrumento musical, nunca vai ter Exatamente. essa curiosidade de, por iniciativa dela, fazer algo. Vai ser por imposição. E por imposição pode levar à frustração. Portanto, acho que o Lucas, neste momento, enquadra-se nesse espectro. Estão puxando daqui à tua filha. Se daqui a mais ou menos 20 anos
a tua filha voltasse a ver este podcast, o que é que tu gostavas que ela guardasse do pai? Acima de tudo, que achasse que o pai fez o correto por ela. Ou seja, que pode ter tido, se calhar, a rigidez, ou um pouco de rigidez, em levá-la para um caminho que ela sozinha não conseguiria chegar, mas também ter a olhar para mim e ver, se calhar, que... Não estou a dizer o chavão do bom pai, isso é muito subjetivo. Acho que não é isso que eu queria que passasse. Quero que ela olhe para mim daqui a quando tiver 20 e poucos, não é? Que se calhar já não quer saber muito do pai nessa altura, ou não tanto, mas que olhe para mim como alguém que foi sempre assertivo no que fez para ela. Lá está, muito de encontro ao que eu não tive, tentar fazer isso por ela e que ela tenha plena noção de que isso foi feito por ela. Porque muitas vezes os filhos também não têm noção do que é que nós fazemos por eles. E é normal que isso aconteça, mas também não têm porque não lhes é explicado exatamente o que é que foi feito. E eles não adivinham. A maturidade de um menino de 14 anos, ou de 16, ou de 20, não é a mesma da maturidade de 30 ou 40, de certeza absoluta. Nós vamos nos apercebendo ao longo da vida determinadas coisas que fizemos, que achávamos-nos os maiores com 17 anos, que era tudo fantástico e que podíamos fazer tudo e alcançar tudo. E hoje temos uma noção diferente. Não, eu sinto saudade de algumas coisas, somente a parte que eu não tinha obrigações de pagar conta. Eu não tenho saudades nenhumas. Nem de não pagar conta, eu tenho. Algumas coisas eu tenho muita. A partir dos 17 muita. comecei a pagar contas. Então menos, amiga. Então a partir dos 12. Mas isso do pai, eu acho que é bem legal, e eu falo como mãe, do filho entender o que a gente está fazendo naquele momento de sacrifício. Sabe que uma vez eu fiz terapia, eu te comentei isso da terapeuta, que para mim aquilo ali foi a minha chave. Sabe quando tu entende a tua vida? Porque nós pais, e eu acho que é de uma geração, ou enfim, a gente vive muito na culpa, né? Sim. Na culpa por não poder estar tanto com o filho naquele momento, na culpa por talvez não poder dar aquilo para o filho naquela situação, na culpa por... um misto de culpa, né? E eu tenho algumas opiniões que acho que nem vem ao caso sobre a questão da paternidade e da maternidade, né? De ser pai. Mas eu me lembro que uma vez uma terapeuta, eu tava fazendo terapia e ela me disse assim... E eu estava querendo fazer outras coisas na minha vida e a culpa... E aí ela me falou bem assim, Carol, tem que entender uma coisa. Tu dá pro teu filho exatamente o que tu pode dar. E tu tem que entender mais uma coisa, que foi muito a virada. Às vezes a gente acha que porque eu tenho que me sacrificar pelo meu filho, porque eu tenho que porque ele tem que ver o esforço, o sofrimento. E aí ela falou, talvez se tu der para ele, de fato, o que tu consegue dar, tu vai ver que isso vai ser muito melhor. E quando eu entendi isso, de ter que fazer escolha, nesse momento eu não posso estar contigo porque eu tô aqui, porque lá na frente o nosso futuro vai ser esse. E aí quando eu entendi que, entre aspas, aquilo que eu estava fazendo ali não ia ser saudável para a nossa relação, a tua vida como pessoa e no teu redor, ele muda, né? Porque foi o que tu disse, eu tenho que passar a semana inteira longe. Mas talvez daqui a uns anos, quando a tua filhota olhar e vai dizer, cara, a gente conseguiu porque meu pai soube que naquele momento ele tinha que ficar porque se a gente for contato, fica 21 dias longe da tua filha e fica 8 com ela. Sim. Né? Num cálculo muito grotesco, assim. Então, é complicado. E aí, hoje eu vejo isso com meu filho, porque às vezes eu entendo e falo, Cassiano, tu tá entendendo isso? Eu brinco, né? Mas daí é um pouquinho diferente. Tu gosta da tua faculdade, gosta da casa que tu mora? Pois é, então, é por isso. Porque a gente consegue ter isso. Quando tu tem dúvida, é isso. Muitas vezes, melhor que dizer é mostrar também. Exatamente. Por exemplo, a Raquel muitas vezes vai aos treinos comigo, não só de taekwondo, né, que ela também pratica, mas, por exemplo, ao Tondela. E já conhece toda a gente que trabalha lá, por exemplo, que é uma maneira dela ter um enquadramento também do que é feito. Olha, o pai vai para ali, mas tu também vens ver o que é que o pai vai fazer. E aí é diferente, porque se ela fica com uma ideia vaga, não sabe. E aí ele trabalha comigo hoje, Sim. né? E aí eu lembro que um dia ele falou, eu não imaginei que tu trabalhasse tanto. Porque às vezes a gente trabalha 20 horas. Isso é outra questão. Por acaso, essa questão do trabalho, a maior parte dos miúdos não sabe o que os pais fazem. Sim.
Por isso é que eu levo tantas vezes o Lucas. O Lucas agora já consegue saber um bocadinho aquilo que eu faço, não é? Porque ele dizia que era muito difícil explicar quando lhe perguntava o que é que eu fazia. Se ideia a gente consegue explicar, imagina o guri. Mas agora ele já sabe, por exemplo, às vezes há coisas que aparecem lá, tipo de dificuldades, e a minha mãe pode ajudar. O Luquinha já está nos vendendo. Já está quase a dar lucro também. Já está na maternidade Na área dando lucro. comercial. É. Mas sim, os próprios miúdos às vezes não sabem o que é que os pais fazem. Que é isso também que me mete confusão. Mas mais uma vez por culpa dos pais, se calhar. Pois é. Porque não se dão, às vezes e há isso muito nas relações interpessoais, não só de pai para filho, mas também às vezes nas próprias amizades. As pessoas criam quase uma cúpula à volta delas e não transmitem aquilo que exatamente são, porque não há problema nenhum. Eu posso ser uma pessoa que gosta mais de motas em vez de carros e não há problema nenhum, ou ter determinadas opções. As pessoas às vezes, como têm receio de se mostrar, escondem-se. E essas relações de pai para filho muitas vezes são assim. Como os pais têm receio de se mostrar até aos próprios filhos como realmente são, não mostram. Ou seja, o filho não conhece realmente um pai, não conhece realmente a mãe. E isso aí gera o quê? A não valorização ou a não tanta valorização do que é realmente o pai ou a mãe. Do sacrifício que faz, as horas que tem que se levantar, ou o trabalho que desenvolve, seja o que for. Porque no caso, a Raquel daqui a uns anos, por exemplo, há de ver os coleguinhas dela, que estão agora no taekwondo, por exemplo, quando tiverem 18 ou 20, e vão olhar uns para os outros, e se calhar isto vai ser uma conversa de café um dia, de lembras-te quando andávamos lá com o teu pai e fazíamos isto? Eu te falei dos um colegas bocado do Felipe, isso é muito legal, assim. Eu vejo o Felipe que até foi nosso padrinho de casamento, camarada, hoje trabalha numa multinacional, tu entendeu? Aí tu vê um outro que trabalha numa empresa pública e tem um alto cargo, e aí tu vê, e aí às vezes eles sentam para conversar, parecem, eu não vou falar a palavra que a gente brinca, as esposas brincam, né? Mas parece assim, parece que eles não saíram daquilo, e aí eles ficam falando besteira, mas assim, eu acho muito engraçado. Criança. E aí depois eles são homens respeitados no mercado, tu entendeu? Na sociedade, mas ali eles são aqueles miúdos ali que estavam lá lutando o seu judozinho e eles, lembra que eu fiz isso contigo e te derrubava? E não sei, mas eles seguiam uma disciplina, eles tinham, e eu acho muito legal isso. Sim, é o mais importante, é o que fica e o que eles conseguem desenvolver a partir daí, que são essas as bases. Lucas, eu quero te desejar, antes de terminar, parabéns pelo teu projeto, parabéns mesmo, muito orgulho mesmo disso, porque eu acho que se cada pessoa conseguisse fazer isso que tu faz, tivesse 10 pessoas, 10% da população fizesse isso, eu acho que a gente teria um outro mundo hoje. Sim. E eu não falo só de Portugal, eu falo o mundo inteiro, assim, porque se a gente conseguisse doar um pouquinho, porque isso é uma doação, né? Sim. É doar o teu tempo, doar o que tu teve e te dar o melhor para as pessoas, eu acho que isso seria mais leve as coisas. Pois seria. Mas seria porque sabíamos que todos também nos iriam dar a mão. Se eu dou a mão aos outros e se soubesse que de lá também ia ser igual, primeiro as pessoas iam ser mais honestas e sinceras, não é? E sabíamos que a ajuda que estávamos a dar, se calhar, é que as pessoas elas têm um hábito de não entender que a vida é uma via de mão dupla. Sim. Mas sabes que também consegues diferenciar as pessoas, não é? Quando tu estás nessas áreas. Eu, por exemplo, eu conheço-te há pouco tempo e a gente não tem assim grandes convívios, né? Vamos falando. Mas eu sei, se eu precisar de ti, tu vais estar lá. Sim. És das pessoas que eu tenho a certeza absoluta que não me falho. Às vezes não é preciso estar muito tempo e tu tens essa característica, que realmente é verdade. Havia de haver um bocadinho mais sobre isso. Tem muito a ver com o coração, tem muito a ver também com a tua vivência, com aquilo que tu queres passar também como legado. Sim. Eu sei que queres passar um bom legado, não só à tua filha, mas também a toda a sociedade de lá. E isso nota-se e tem-se visto. Por isso, eu também já te disse, estás de parabéns e pronto, o resto está tudo dito. Queremos te agradecer. Sim, estamos muito no obrigada final. por ter vindo. Vais receber vinho. Gente, eu pergunto agora para as pessoas se eles tomam vinhos mesmo, porque senão eu não dou. Fica só com a garrafa d'água. Ó, da nossa Quinta da Sarandela, que é o nosso patrocinador, não precisa levantar, porque eu sempre tenho que falar isso, porque algumas pessoas levantam, tá? Para agradecer o vinho. Obrigado. Porque senão o Sérgio briga. Esta é a nossa garrafinha
da nossa marca, Vibração Positiva. Obrigado. Para te Podes colocar levar para o água. CDT. Pode botar Para terem água um bocadinho mais de viva. vibração lá. O que Olha, tempera. já estão a roubar a garrafa, já está. Queremos te agradecer muito, 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 muito mesmo por ter vindo. Obrigado por ter disposto o teu tempo. Raquel, programa de adulto é chato, mas assim, já terminou, eu também não gosto. Muito obrigada, Lucas. E eu também te agradeço a tua disponibilidade, vai lá passear e nós ficamos por aqui, não é? E como é que é, dona Paula? É para não esquecer que a tua transformação começa aqui. Porque a vida... Presta e muito. Tchau, tchau, galera. Tchau, Até até o mais. próximo episódio.